não sou de perder oportunidade, né? Então, eu peguei o Amaral lá em Fortaleza, aí vim aqui participar do fórum, aí vim fazer essa entrevistinha com você, só pra gente não deixar passar em branco, né? A questão é o seguinte, associados da NAB cobram dela participar mais decisivamente à frente das questões da Previ e da CACI. O que a gente pode esperar de Sérgio Ried à frente da NAB? Sua gestão aí. Ok, Leopoldina, primeiro dizer da satisfação, né, de poder falar contigo e falar com o pessoal que te acompanha. Eu tive a oportunidade de ver a entrevista com o Amaral, ficou muito rica, né, de conteúdo, então é uma alegria eu poder falar sobre isso com você também. CACI e Previ são instituições sagradas para nós, né? Eu fui já presidente da CACI, já fui conselheiro fiscal suplente da Previ, então conheço um bocado as duas instituições, além de ser um associado interessado, né, no sucesso das duas entidades. O que as pessoas podem esperar de mim em relação às duas entidades, primeiro, é um zelo absoluto pela permanência e sustentabilidade das duas instituições, da melhor maneira possível. Pode esperar de mim uma busca incessante de transparência, né, em tudo aquilo que rege os destinos da CACI e da Previ. Em termos de ANAB, né, da qual sou presidente, podem esperar de mim também a continuidade dessa prática de ter um relacionamento, no caso de eleições das duas entidades, sempre imparcial. O meu entendimento, e que é referendado pela maioria das pessoas que estão na diretoria da ANAB hoje, é de que nós não temos procuração do nosso associado para apoiar como instituição a chapa A, B ou C. Nenhum associado nos disse isso, nenhum associado nos deu essa delegação quando nos elegeu para dirigir a ANAB. Então o que a gente tem feito? A gente tem estimulado o debate, a gente tem procurado exercer a imparcialidade. Historicamente, pelo que eu saiba, foi a primeira vez na eleição que teve em 2010, aliás, em 2012, a ANAB deu espaço para todas as chapas inscritas apresentarem suas ideias. Nós fizemos um jornal com perguntas comuns a todas as chapas, aliás, com perguntas, inclusive, que vieram dos próprios associados. Isso. Fizemos um debate ao vivo pela internet, também com espaço para todos os candidatos a diretores. Um DVD para todo mundo. Um DVD para todo mundo e tal. E isso a gente vai continuar fazendo. Além disso, a gente vai fazer discussões com todos os atores que, de alguma forma, estão envolvidos com os destinos da CACI e da Previ. Por exemplo, no ano passado a gente realizou um seminário, né, para discutir previdência complementar, portanto discutir questões chaves da Previ, como a questão do BET, a questão da resolução CGPC 26, a retirada de patrocínio, a questão do teto para estatutários. A gente fez um fórum e trouxemos pessoas do governo, pessoas das agências reguladoras, trouxemos o Banco do Brasil, trouxemos os sindicatos de todas as correntes de pensamento, trouxemos entidades de aposentados, enfim, trouxemos as pessoas que fazem essa história. Porque o que a gente entende é o seguinte: seria muito mais fácil a gente fazer uma manchete bombástica, colocar no nosso site uma expressão de indignação quanto a alguma coisa que não vai redundar em nada. Muitas vezes, um resultado concreto a gente só pode conseguir dialogando com esses interlocutores, mostrando para eles a consistência dos nossos argumentos, deixando claro para eles que nós não somos corporativistas, que nós não queremos favores para os nossos associados, nós queremos justiça. E só queremos para o nosso pessoal aquilo que nós queremos também para o conjunto da sociedade. Então eu acho que um fórum como aquele que a gente fez passou uma ideia muito positiva para esses interlocutores. Muito boa. Além de propiciar que todos nós, das entidades diversas que atuamos no âmbito do Social Banco do Brasil, nós pudéssemos conhecer o argumento de cada uma dessas entidades, para poder, até no caso de não concordar, melhor combater esses argumentos. E podemos apresentar para eles também o nosso pensamento. Então, assim como a gente fez com a Previ no ano passado, a gente vai realizar um seminário sobre a CACI nesse ano. A gente está levantando os temas, a gente está pensando, inclusive, em fazer uma consulta pública sobre temas relevantes para discutir o futuro da CACI. Eu gostei muito da abertura que vocês deram. Por exemplo, eu gravei o seminário todo, né, e coloquei na nossa TV Asas.
e todo mundo ficou, tomou conhecimento e inteirado do que se passou ali, né? Que foi muito importante. Né? Leopoldina, uma coisa que é importante a gente frisar em relação à estrutura daquele seminário é que, obviamente, eu ouvi coisas no seminário com as quais eu não concordo. Né? Uhum. Mas tem gente que só organiza um fórum para trazer pessoas que pensam igual a quem organizou. Aí fica aquela festa, todo mundo pensa igual, faz um manifesto no final, escreve e não dá em nada. Eu acho que a gente tem que trazer, inclusive, as pessoas que pensam diferente de nós, mas que têm o poder de fazer as coisas acontecerem, para que a gente dialogue, ou tente fazer eles mudar de ideia, ou discuta até qual é o limite desse diálogo. Chegar a um consenso, né? Para depois, se não for possível, até ir para a justiça. Né? Mas temos que tentar debater as questões. E sobre a CACI, a gente vai fazer um fórum também esse ano, então vamos discutir a questão da sustentabilidade, a questão do custeio, a questão do credenciamento e todos os outros temas que forem importantes para os associados. Vamos discutir isso com a CACI também. Isso foi muito bom você tocar nesse assunto aí da CACI também, sabe por quê? Porque a própria Miriam veio, fez questão de vir aqui, de desmentir aquela... Não é bem desmentido, né? Mas veio dar uma satisfação da notícia que saiu aí na sobre imprensa, rombo, né? Sobre o rombo e isso aí, todo mundo sabe que como é que tá, que não é fácil a situação da CACI, mas também o importante é fazer com que o banco volte a ter a responsabilidade que ele tinha com a CACI como antes, né? Pelo menos uma parte, né? Uhum. Né? Então, isso aqui deixa todo mundo preocupado, tanto que a própria Miriam veio fazer questão de dar um depoimento dela aqui. Eu acho importante sobre o CACI, né? Só a gente lembrar assim, a gente tem que batalhar assim para que o banco cumpra com suas obrigações, né? Zele por isso. A gente tem que discutir como é que a gente se relaciona com as entidades reguladoras, né, com a ANS, que nunca teve nas suas instâncias um representante das autogestões. Sempre quem está lá dirigindo e definindo regras para todo o setor de planos de saúde são pessoas que vêm do mercado. Nada contra eles, mas a visão tem que ser complementar, tem que estar todos presentes. E a gente tem batalhado para que, pela primeira vez na história, tenhamos uma representante, né, de autogestões lá, não para defender o interesse restrito de autogestões, mas para levar mais um ponto de vista, para você somar os outros e a gente discutir. Eu acho que temos que discutir também o papel da agente associado, temos que discutir, né, por exemplo, em ações judiciais, aquelas que são de fato justas e repletas de mérito, e que realmente, quando a pessoa não consegue aquilo pela via negocial administrativa, tem que ir para a justiça, mas temos que diferenciar, porque todos nós sabemos que também tem uma indústria, né, de ações judiciais, e que as ações judiciais não são contra os dirigentes da CACI, elas são contra o plano. E quando alguém me fala assim, Sérgio, mas você tem que entender que a saúde não tem preço. Eu sei que a saúde não tem preço, mas infelizmente tem um custo. E como os recursos da CACI são finitos, a gente precisa, em conjunto, definir como é que a gente acha mais justo administrar esses recursos. Então não se pode, por exemplo, como já aconteceu na CACI, que pessoas procurem médicos que receitem spa de 6 meses com acompanhante para quem não tem obesidade mórbida, às custas da CACI. E quando a pessoa diz, mas o meu plano não vai cobrir, aí o médico dá já uma ação prontinha, só para preencher cabeçalho, a pessoa ir para a justiça. Aí a pessoa não só vai para a justiça, lesando o plano e todos os seus associados. E lesando todos nós. Todos nós, como ainda por cima coloca na internet e colegas nossos desavisados passam para frente, fazendo uma corrente para todo mundo ir para a justiça com coisas desse tipo. Então eu acho que precisa também a gente discutir qual que é o nosso papel. Nunca esquecendo, nós não somos apenas associados, participantes ou beneficiários da CACI. Nós somos os seus legítimos e únicos donos. A diretoria da CACI está sempre de passagem. Eu sei disso. Quando eu passei por lá, eu brincava com essa frase. Eu estou de passagem, vou embora logo. Eu não sabia que era tão rápido assim que eu ia embora. Mas a profecia foi feita. E assim, o dirigente está sempre de passagem, mas nós ficamos e temos que zelar em conjunto pela CACI em tudo que implica ela. Então, Ried, essa outra pergunta é sobre o assunto que está bombando aí, né, que é sobre
trem-bala e nós, aposentados, estamos preocupados porque é um investimento a muito longo prazo, né? E o nosso fundo de pensão, nosso plano é fechado, já está fechado como diz o Dan, né? Vai até o último, chega até lá pelo 2080. Então eu fico pensando assim, que está todo mundo preocupado, porque é um investimento de longuíssimo prazo e é um investimento duvidoso. Eu queria saber o que a NAB pretende fazer qual é a posição da NAB em relação a isso. Tá bom? Ok. Então vamos lá, Leopoldina. Sobre o trem-bala, eu acho que a gente podia começar com a leitura que você fez agora no final aqui, da perspectiva de pagamentos do plano 1 que nós temos ainda, né? Realmente os cálculos que nós conhecemos e que a Previ divulga é que até 2082 deverá ter gente recebendo, né? Eu esperava que fosse eu para receber por último, né? Não sei se vou garantir isso. Mas assim, então nós estamos falando de mais 69 anos de pagamento de benefício. A mudança radical que teve nas taxas de juros recentemente no país, né, no Brasil e no mundo, eles tiraram todos os fundos de pensão que apostavam no conforto de investimento em títulos públicos, por exemplo, tiraram essa condição. Então, cada vez mais, qualquer fundo de pensão vai ter que pensar em novos tipos de investimento que tragam retorno atuarial. Porque deixar o dinheirinho para pagar esse pessoal nosso até 2082 guardado num banco não vai render a taxa atuarial. Então, tem que ter novos investimentos. Agora, concordo totalmente com a tua premissa. Sim. Mas também, a muito longo prazo, que certamente, ainda quando terminar o plano, isso ainda vai estar no papel, o dinheiro vai ser direcionado para lá, mas a gente não vai ver mais isso. Não, eu estou primeiro discutindo a premissa, tá, Leopoldina? Assim, não estou falando do trem-bala ainda. Eu estou falando que a Previ vai ter que buscar investimentos. Então, não é pelo plano estar em extinção que não tem que investir. Vai ter que investir mais. E vai ter que diversificar mais. Hoje, a Previ paga 60% dos benefícios para nós com base em renda variável, né, em bolsa de valores. E, de repente, daqui a pouco, esses rendimentos vão ser cada vez menores. Então, ela vai ter que buscar outros investimentos. Vai ter que investir mais em imóveis, vai ter que fazer outros investimentos, mas eu concordo totalmente com você que tem que ser investimentos seguros, bem estruturados. Seja o trem-bala ou qualquer outro, ele tem que ter algumas premissas. Primeiro, tem que render acima da taxa atuarial. Isso é fora de dúvida. Segundo, quando você coloca no papel um rendimento com base em vários fatores para render acima da taxa atuarial, tem que ser verificada a consistência desses argumentos. Porque de repente você coloca no papel que vai ter um retorno fabuloso e pode não ter. Vamos falar de trem-bala, por exemplo. Trem-bala, você tem duas vertentes de investimento. Você pode investir na construção do trem-bala e você pode investir na operação do trem-bala. Construção do trem-bala é investimento mais para construtoras, não é para a Previ. E nem para a Invepar, que seria a empresa da Previ que iria investir nisso. Se for na operação, a Previ teria que examinar muito firmemente as condições que estão no papel. Qual é a quantidade de passageiros que está prevista? Qual é a quantidade qual é a tarifa que está realizada? Qual é o prazo que vai entrar em operação? Qual é a inflação prevista no período? Qual é o retorno do investimento? E se tiver qualquer desconfiança sobre isso, não pode aprovar. O que nós ficamos sabendo numa reunião recente da Previ, e eu fiz essa pergunta diretamente ao presidente Dan e a todos os vice-presidentes, e 4 deles se reuniram para me dar a resposta, cada um respondeu um pedaço, e eu confesso que vi na resposta coisas interessantes, né? Por exemplo, eu soube que a Previ já recebeu uma proposta do trem-bala em 2010 e 2011 e recusou, porque o projeto não era consistente. Esse ano, a Previ já recebeu 2 propostas para privatizar rodovias, não achou viáveis os projetos, encaminhados pelo governo federal, e recusou o investimento nesses projetos. Então, a minha expectativa é que a diretoria da Previ continue examinando o trem-bala e qualquer outro investimento com um rigor técnico absoluto, preservando
a obrigação primeira da Previ, que eu também fiquei feliz de ver o presidente dar repetir, que o objetivo primeiro da Previ não é fazer investimento, não é guardar dinheiro, é pagar benefício. É para isso que ela existe. Então tem que garantir. Agora, eu tenho clareza que a Previ vai precisar investir mais. Então a ANAB vai acompanhar isso, vai acompanhar esse projeto, qualquer outro, vai lutar bravamente se qualquer projeto nos passar a ideia de que poderá trazer prejuízo aos participantes ou não garantir um retorno adequado, né, e vai combater com todas as armas que puder. Né? Se precisar chegar à justiça, vamos chegar. Agora, a gente não vai não vai praticar um comportamento que é o seguinte: não conheço, não sei do que se trata e sou contra. Isso eu não faço, a ANAB não faz, né? E jamais vai se pronunciar de uma maneira que possa parecer simpática para o associado, né? Possa parecer que está zelando pelo seu patrimônio e de repente pode não estar zelando, que seja nesse investimento ou outro. Então o princípio que vale para o trem-bala, para nós, vale para qualquer outro, né? Tem que ser consistente, tem que ser seguro, tem que ter rentabilidade num prazo, começar a ganhar num prazo curto, porque a Previ, ela vai ter no nosso plano, Leopoldina, o maior desembolso entre os anos de 2020 e 2030, que depois diminui a quantidade de pessoas. Então, vai ser um período que vai precisar muito desembolso de caixa. Né? Então, ela vai ter que ter muito dinheiro bem aplicado, seguro. Né? Então, tem que combinar essas coisas. Rentabilidade com segurança. Não é uma equação fácil e a gente vai acompanhar isso. Você acabou de me dar duas informações que me deixaram muito felizes. Que a Previ já recebeu propostas e recusou. Isso é bom saber, porque é de grande responsabilidade. Então, se ela está recebendo as propostas, está analisando, está vendo que não há viabilidade, isso me deixa feliz. Eu não sou ninguém assim, comparado com a porcentagem das outras. A maioria, acho que eu ainda não vi nenhum colega falar, nenhum colega aposentado dizendo que é a favor da Previ investir no trem-bala. Mas é aquela velha história: não vi e não sei e não concordo. A gente vê. Até porque como já falei, é um plano fechado que requer que o dinheiro seja aplicado, mas e que seja bem aplicado, porque não podemos vacilar, né, com esse tipo de coisa. É verdade. Alguns colegas talvez imaginem, né, que pelo fato de ser um plano fechado, talvez não precisasse mais investir. Né? Ao contrário, precisa investir. Porque o dinheiro está ali, então é um plano que só vai ter agora retiradas praticamente. Né? Então a gente não deve se assustar se daqui a pouquinho começar a diminuir o patrimônio da Previ. Isso vai acontecer. O patrimônio é para isso. Então, a ideia é que quando o último beneficiário receber, o plano fique zerado. Também zerado. Então, é aí que demonstra que está em equilíbrio. Exatamente. Né? Então, vai começar a diminuir nosso patrimônio em breve. Agora, ele tem que diminuir na velocidade e na quantidade suficiente para garantir o recurso para pagar o último. Né? Como vai fazer isso? Nós todos temos que zelar junto por esse projeto e pode contar com a ANAB para isso. Olha só, Red, a outra pergunta é meio delicada, né? Porque assim, a administração, inclusive, eu me desassociei da ANAB e fiz campanha com outros colegas, assim, para a gente sair da ANAB, porque eu não tinha mais, eu achava que a ANAB não tinha mais jeito. Eu fui mais de 20 anos associada da ANAB e cada vez a coisa ficando pior. E em decorrência das denúncias que surgiram aí, que manchou muito mesmo, muito feio, nacionalmente o nome da ANAB, eu saí porque eu me senti lesada, estava vendo que é pouco meu dinheiro, mas os meus colegas todos, assim, um só é pouco, mas milhares é muita grana, e eu me senti lesada e saí e fiz campanha. Mas eu estou vendo o empenho, sabe, assim, o esforço que essa nova diretoria está fazendo para reconstituir a instituição, a Associação ANAB dos Funcionários do Banco do Brasil. Eu vou voltar a me associar e vou convidar meus colegas também porque se a gente se associar, a gente vai poder votar contra e ajudar a nova diretoria que está me passando credibilidade. Então,
em cima disso, dessa minha colocação, eu queria que você dissesse mais ou menos o que pode dizer sobre as denúncias, sobre as investigações que já foram apuradas. O que você pode dizer sobre a administração passada, a ex-administração aqui da ANAB? Eu queria aproveitar, a tua pergunta, até porque eu sei que o canal que você utiliza, ele é seguido por pessoas que formam opinião, né, pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre as entidades. A TV Asas está bem assistida. Então, e o mais importante, sem nenhuma demagogia, é que é uma audiência qualificada. Né? São pessoas que são interessadas, né, com as causas dos funcionários do Banco do Brasil, são comprometidas e têm capacidade de liderança, né, de disseminar o ponto de vista. Então, aproveitar para dizer, por exemplo, que entre as coisas que nós fizemos aqui, desde que nós chegamos, nós procuramos muito olhar para a estrutura de custos da ANAB, olhar a consistência dos negócios, para a transparência de tudo que se faz. Então, nós criamos uma aba transparência no nosso portal, onde tem ali todas as atas de reuniões da diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, planejamento estratégico da ANAB, orçamento. A gente publica tudo aquilo que diz respeito à ANAB que impacta o associado. Nesse meio tempo, a gente já colocou um carro que servia a presidência à venda. Nós renunciamos a receber PLR, participação nos lucros, a diretoria primeiro renunciou de forma voluntária e depois nós retiramos do acordo coletivo a possibilidade de pagar participação nos lucros, então ninguém mais recebe isso aqui na ANAB. Só com isso houve uma economia de R$750 mil por ano, que permitiu a gente reformular todo um plano de cargos e salários aqui na ANAB, dando aumentos médios de 29% para os nossos funcionários, e nivelar eles com o mercado de outras entidades que atendem funcionários do Banco do Brasil. Então não demos um aumento de favor para eles, demos um aumento para nivelar com o mercado, e sem impacto nenhum no custo para a ANAB. Por quê? Porque utilizamos o recurso que economizamos da PLR dos dirigentes da ANAB. Além disso, nós adotamos outras medidas, né, de contenção de gastos que permitiram uma redução de despesas no ano passado de R$5 milhões. Em relação aos seguros, realmente houve várias denúncias, né, durante a campanha eleitoral. E qual é o nosso procedimento? Nós primeiro aprovamos uma revisão do Código de Ética da ANAB. Isso foi aprovado pela diretoria executiva, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Esse Código de Ética, é bom a gente dizer, ele não foi revisto para pegar a diretoria anterior. Tem que ser um Código de Ética que sirva para pegar a mim, aos meus colegas de diretoria e a todo mundo que cometer qualquer ato de deslize com a ANAB. Então a gente não pode ter medidas casuísticas. Eu não posso querer apenas perseguir a pessoa de quem eu sou adversário político. Então a gente está fazendo tudo com muito zelo e muito cuidado, com muita segurança, e vamos apresentar resultados para o associado. Então uma coisa que a gente tem feito sempre é o seguinte: qualquer coisa que a gente fale sobre esses assuntos, a gente não usa adjetivos. Né? A gente fez um pacto na diretoria, nós não adjetivamos aquilo que a gente encontra, a gente mostra documentos. Olha, no documento X dizia isso, o documento Y diz o contrário. Então eu mostro os dois documentos e deixamos o associado e os órgãos decisórios tomar as decisões. Então, no caso dos seguros, o que aconteceu de fato, que já está, que é público e notório? A ANAB tem seguro de vida há muitos anos. Em 2010, ela fez uma troca de seguradora, manteve a corretora e saiu da Icatu, seguradora, e foi para Tóquio Marine, uma seguradora nova. Ficou apenas um ano ali, e a diretoria anterior, alegando que havia 11 irregularidades no trabalho da antiga corretora e da antiga seguradora, eles trocaram, a diretoria anterior trocou, agora as duas coisas, trocou seguradora e trocou corretora. Na seguradora, ela foi para a seguradora antiga, a Icatu, então voltou para lá, e na corretora, a diretoria entendendo que a corretora anterior não tinha mais condições, né, não gozava da confiança necessária para tocar os processos, e eu não posso me estender muito em detalhes sobre isso, porque há ações judiciais. A seguradora antiga entrou com uma ação judicial contra a ANAB e contra a atual corretora e a atual seguradora, e também, então, a ANAB trocou a corretora. A corretora hoje, isso eu posso dizer porque é um fato público, a corretora da ANAB atual, que foi trocada pela diretoria anterior, é uma corretora da qual faz parte um dirigente antigo.
A corretora é dele e dos seus filhos. Eles reconhecem esse fato, a diretoria anterior, e eles alegam que era a melhor opção no momento. A atual diretoria entende que mesmo que, se tudo estiver correto, né, tecnicamente, isso representa, sim, um conflito de interesse, e que a gente acha que não deveria ter sido feito assim. Mas já foi feito. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora, até para possibilitar que a ANAB se defenda de maneira sólida e consistente nas ações judiciais que tem contra ela, a ANAB delegou ao vice-presidente Amaral a produção de um relatório que ele estará entregando agora nas próximas semanas, ainda durante o mês de abril, com todos os fatos relativos a essa troca de seguradora e de corretora. A gente está atrás de fatos, nós estamos atrás de verdade. Nós não estamos assim com a intenção de perseguir ninguém, sabe, de caçar culpados, de caçar as bruxas. Nós queremos verificar o que foi feito, por que foi feito, como foi feito, quais são as consequências para a ANAB e seus associados, sempre preservando o interesse maior do associado, que é a razão de existir e é o verdadeiro dono, né, da ANAB. Então, nas próximas semanas, Leopoldina, nós teremos esse relatório do Amaral concluído. Ele está baseado em entrevistas, né, que foram feitas com todos os envolvidos. Nós ouvimos todas as corretoras, antiga, atual. Nós ouvimos, aliás, as antigas, porque a gente foi ouvir as corretoras com as quais a ANAB trabalha desde que ela começou a trabalhar com seguros aqui, para entender a lógica, né? Como é que foi o modelo no começo, como é que é o modelo de hoje, como é que é a corretagem que se paga, como é que se estrutura a corretagem, como é que o mercado paga. Fomos ouvir também as duas seguradoras, vamos fundo. Né? Estamos nos valendo de documentos que estão à disposição na Justiça, quem quiser consultar. Então, o relatório será todo baseado em documentos. Eu gostaria de saber, então, todo associado, de informar para publicar para as pessoas tomarem conhecimento. Nós ficamos com compromisso com todo associado, a gente vai dar divulgação a isso, e naquilo que o relatório do Amaral recomendar alguma medida concreta, seja ela administrativa, e que seja de alçada da diretoria executiva, seja ela de alçada do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal, ou até, eventualmente, se tiver alguma medida que recomende alguma ação judicial, alguma intervenção do Ministério Público, a gente vai conduzir isso da maneira mais profissional, mais correta possível. A gente jamais vai sair, né, produzindo, eu sempre repito isso, manchetes contra alguém, contra alguma pessoa, com base, digamos, na simpatia ou na antipatia. A gente não faz isso. A gente procura agir com muita correção, com base em documentos, porque a gente acredita que essa é a única forma da gente se manter respeitado por longo tempo pelo associado. E pode apostar que o associado está ansioso para saber de tudo isso, porque vai ter impacto positivo, né? Com certeza vai ter um impacto positivo vocês colocando todas essas questões em pratos limpos. O associado vai ver a transparência e é isso, está ansioso, né? Eu sei, eu tenho contatos assim e percebo que enquanto isso não vier, né, não for colocado na justiça, ou de alguma forma a ANAB não tomar uma providência com isso, isso aí vai ser uma coisa muito positiva para os associados da ANAB. Nós sempre fazemos questão de reconhecer que as diretorias anteriores trabalharam para que a ANAB desse um salto de qualidade. A ANAB é o que é hoje, ela é grande como é, né, tem na faixa de 100 mil associados, graças ao trabalho de todas as pessoas que passaram por aqui como dirigentes. Tem produtos e serviços de muita qualidade, né, tem outros que a gente está avaliando. Tirando o mérito de quem fez a ANAB, o que interessa, o que é que o associado quer ver, ele quer tomar conhecimento do que aconteceu e por que aconteceu, né? Então, teve denúncias em revista de alta circulação, jornal, e teve um escândalo, né, o Ried. E as pessoas querem saber no que isso vai dar.
O que cabe a nós, a diretoria, é verificar tudo aquilo que foi dito e procurar a verdade, né? Eu nem estou te afirmando que tudo aquilo que foi dito em denúncias está comprovado. Né? A gente está apurando. Então, a gente vai verificar aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa ser corrigido. As pessoas todas vão ter sempre justamente direito de se expressar, e a gente vai fazer. E eu acho que o que a gente pode oferecer para o associado são as coisas que a gente já fez durante esse ano. Algumas que eu citei agora, nós descobrimos alguns pagamentos errados, inclusive que nós mesmos fizemos. Quando, por exemplo, o vice-presidente Amaral e a vice-presidente Cecília tomaram posse, nós fizemos um pagamento de ajuda de custo para eles que estava incorreto. Nós não tivemos nenhuma vergonha de reconhecer. Pagamos errado, pagamos a mais, pedimos autorização para debitar, eles autorizaram e debitamos. Então a gente não compactua com coisas que estão feitas. E isso estão nas atas que as pessoas podem olhar aqui. Né? Nós percebemos assim, que o associado, às vezes, nos cobrava assim, mas na ANAB tem muito parente de dirigente. Nós assumimos aqui, e de fato, tem algumas pessoas que são parentes de dirigentes antigos. Tem muitas pessoas que foram indicadas por eles. Nós adotamos uma única postura. Fica na ANAB quem tem boa competência, bom desempenho e lealdade com a instituição. Infelizmente, até hoje, nós não precisamos mandar ninguém embora por conta de um rompimento desse nível. Mas graças à advertência do associado, nós pensamos assim, olha, parece que o associado não soa com muita simpatia quando tem no corpo de uma instituição parentes dos dirigentes. Então o que a gente fez? Vamos cortar o mal pela raiz. Não mandamos embora quem estava, mas aprovamos uma norma que hoje existe aqui na ANAB, que é proibida a contratação de parentes até 3º grau de qualquer dirigente da ANAB. Diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo e diretores regionais. Por quê? Eu posso ter parentes meus muito competentes? Posso. Mas na hora que eu trago um para trabalhar aqui, eu posso deixar o associado pensar que eu não estou administrando com imparcialidade, com base na técnica, no conhecimento. E quando a gente administra uma entidade que atende um corpo social muito grande, a gente não tem apenas que ser honesto, né? A gente tem que também parecer honesto. O associado tem que ter essa garantia. Então a gente aprovou isso. Isso está colocado também no portal Transparência e está sendo obedecido rigorosamente, né? Então aqui não tem fornecedores, não tem parceiros negociais, não tem funcionários que entram aqui que tem qualquer grau de parentesco ou de negócios com qualquer dirigente nosso. Se a gente sabe, a gente não deixa acontecer, por mais que o negócio até pudesse ser bom para a ANAB, mas porque isso pode trazer uma aura de desconfiança perante o associado que não é legal para a gente. Com certeza. Ok? Ried, olha, te agradeço muito, eu preciso voltar lá para o fórum e assim, pela atenção que você deu, agradecer pela elogio que você fez à nossa TV Asas, o blog Olhar de Coruja, que está sempre em conjunto, um está ajudando o outro. E assim, inclusive eu já vi entrevista minha aqui no site da ANAB, né? Na primeira página. E eu aproveito ao vivo aqui para agradecer, é sinal que nós estamos trabalhando, fazendo um bom trabalho, né? Com certeza. Eu acho que todo o trabalho que é feito no sentido de divulgar o que as entidades, né, que pretendem representar os funcionários do Banco do Brasil fazem para eles, é um trabalho muito importante. Esse fórum jurídico que está acontecendo hoje, né, que você está trabalhando, também é uma iniciativa muito importante, que chegou até nós através da Isa Musa, né, nossa conselheira e presidente da FAABB, que nós abraçamos na primeira hora, e hoje, ao final do 2º dia, a gente se sente com o dever cumprido, né, de colocar as pessoas para dialogar, para trocar ideias, para terem a maturidade de encararem suas divergências e tentarem trabalhar como é que faz, para dentro da divergência, buscar um ponto comum e um consenso ou uma união de forças que faça cada vez mais e melhor para o nosso associado. E esse que é o objetivo. Então, o nosso trabalho, finalizando a minha participação, é sempre no sentido de, por mais que eu tenha divergência a qualquer pessoa, a qualquer ideia, qualquer grupo, qualquer entidade, por mais que eu tenha divergência, eu tenho a obrigação, enquanto eu estou aqui trabalhando numa entidade com esse tamanho, de buscar um entendimento, de buscar o melhor para o funcionário do Banco do Brasil, né, para buscar uma sinergia, uma união de forças,
porque a briga já é ruim com a gente unido. Se a gente estiver desunido, é muito pior, é muito essa mais briga difícil. É nossa. É nossa. É nossa. É A gente não está brigando, nós não estamos brigando entre si, né? A gente tem que se unir cada vez mais, a gente promover aquele encontro dos aposentados, depois dele teve aquele seminário danado que eu participei, agora teve esse fórum que todo mundo está vendo uma importância, ninguém sabe o trabalho que deu, né? Mas então fica todo mundo elogiando, participando e querendo mesmo assim. Pena que só 2 dias, porque é grande, né? A despesa e tal, e hotel e passagem, isso aí, uma participação de vocês, o Nanib e tal, a FAB está. Mas foi uma coisa que eu estou dizendo que foi, porque já está nos finalmente, eu vou voltar lá para finalizar, mas todo mundo saiu feliz, né? E como ele é o primeiro, com certeza vai vir o segundo, o terceiro e outros mais. E muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês também, e conta com a gente sempre aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigada.